Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre está. Tua bondade, graça e poder vem morar em meu viver. Com suas mãos venha me tocar, e os meus olhos possam ver. Santo Espírito, vem suster-me até o fim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versos de 9 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Paulo, no início desta carta, diz que alguns insubordinados afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. A única obra que produzem é discussões, desrespeitos, controvérsias, contendas dentro do povo de Deus. Discussões não produzem a obra que Deus deseja dos cristãos. Portanto, evite, se você conhece a verdade, viva a verdade. Evite discussões com quem não quer aprender a verdade, pois por si só tais pessoas estão condenadas. Nós não as julgamos, mas também não permitiremos em momento algum que tragam doutrinas que vão contra a palavra de Deus. Como cristãos, devemos sempre estar prontos a fazer o que é bom. Portanto, se a discussão pode levar à divisão, então devemos evitar discussões inúteis, pois não produzem aquilo que Deus deseja. É necessário estar pronto sempre a fazer o que é bom, mas isso não significa permitir, deixar que falsos ensinos entrem ou se misturem com a verdade. Evite discussões, é a orientação de Deus através de Paulo. Ao invés disso, desenvolva o fruto do Espírito. Defenda a verdade, mas não ofenda as pessoas. Como Paulo disse em Efésios 4,15, devemos falar a verdade em amor, ou seja, defender a verdade, mas não ofender as pessoas. Compreendemos que recebemos o fruto do Espírito quando nascemos da água e do Espírito, ou seja, quando fomos batizados. E este passou a habitar em nós. Conforme Romanos 8,11, o Espírito habita em nós. O fruto do Espírito, então, é o resultado da ação de Deus em nós. Ele nos deu o seu Espírito para que tenhamos condições de produzir o seu fruto. E certamente o fruto do Espírito, ou quem tem o Espírito, não causará divisões e contendas na Igreja de Deus. Ninguém conseguirá desenvolver a obra de Deus de forma adequada se não estiver pensando no fruto do Espírito, que é amor.
Amor que enfatiza a afeição, que se baseia num profundo apreço e elevada consideração pelo outro, dando ao outro aquilo que se tem. Nós não podemos dar aos outros aquilo que não temos. E se temos a virtude do Espírito em nós, não podemos dar algo diferente para as pessoas, mesmo para aqueles que querem somente criar confusão no meio do povo de Deus. Essas pessoas também merecem o nosso amor, mas não devemos, em momento algum, permitir que haja mistura de falsas doutrinas com a verdade. Pois se essa pessoa tem o Espírito de Deus também, ela compreenderá que o amor deve conduzir a sua vida. O amor pela verdade e o amor pelos irmãos. Outra virtude, alegria. Um estado de júbilo contínuo pelo bem recebido de Deus. Bem-estar procedente da ação recebida por parte de Deus. A alegria cristã não se baseia em circunstâncias, mas numa clara consciência das promessas de Deus. E se reconhecemos isso, respeitaremos a verdade de Deus e não entraremos em discussões, contendas ou qualquer coisa que nos leve a tirar a nossa alegria ou a alegria do irmão. Outra virtude do Espírito é a paz que recebemos de Deus. Um estado em que se está livre de ansiedade e perturbação interior, livre de preocupações. São bem-aventurados, felizes, por causa da esperança que lhes foi proposta por Deus, vivendo em paz por saberem que não serão destruídos e compreendem o seu chamado. Fomos chamados para sermos pacificadores ou promotores da paz, e não da contenda, e não da discórdia, e não da discussão. Outra virtude do Espírito é a longanimidade, que é um estado de calma emocional diante de provocações ou situações adversas, caracterizado pela ausência de reclamação ou irritação ou tratamento inadequado ao ofensor. Procuram ter paciência com todas as pessoas, evitam discussões, sem jamais abrir mão da verdade. Paciência não é passividade, e sim controle sobre suas ações, para que discussões sejam evitadas, mas sem jamais abrir mão da verdade. Outra virtude é benignidade, que é conceder algo benéfico a outra pessoa num ato de bondade, humildade e delicadeza. Aquilo que se revela bom para as pessoas, sem jamais se envolver em discussões que levem à divisão do corpo de Cristo. Outra virtude é a bondade, que é o ato de dar com generosidade, sem esperar nada em troca. Fazemos o bem para o outro, independente se ele fará ou retribuirá esse bem a nós ou não. Fazemos para o outro o que gostaríamos, o que o outro fizesse por nós. Mas se ele não fizer, nós agiremos com bondade para com ele. Outra virtude do Espírito é fidelidade, que é o estado de ser uma pessoa na qual se pode depositar toda a confiança. Ou seja, são dignos de confiança aqueles que têm dentro de si a habitação do Espírito. Creem porque têm segurança total naquele que fez as promessas, que é Deus. E são fiéis a Deus,
apesar das aflições que suportam nesse mundo. Por isso, se tornam dignos de toda a confiança. Mansidão é delicadeza de atitude e comportamento, ou seja, sua maneira de falar edifica e não divide a igreja e não entra em discussão com ninguém. Isso está em contraste com a grosseria no tratamento com outros. Manso é aquele que tem força sob controle. É importante notarmos que não é passividade, mas sim agir com sobriedade em todas as situações. E domínio próprio é outra virtude do Espírito, que é exercer total controle sobre os desejos e ações pessoais, dizendo para si mesmo e não para o outro, algo como: eu vou segurar a mim mesmo, vou dar ordens para mim mesmo, o meu coração obedecerá a mim mesmo e não ao meu desejo ou aquilo que o meu coração deseja. Ou ainda, serei o Senhor daquilo que meu coração deseja. Ou seja, vou dominar a mim mesmo. Mas ainda lembro, não é passividade, e sim controle sobre si para defender a verdade. Discussões não produzem bons frutos e nem boa obra. Por isso, o servo de Deus, que tem o Espírito de Deus, deve evitar, pois quem quer discutir, quem quer brigar, certamente está caminhando para a condenação, e nós não devemos cair na armadilha para dividir o corpo de Cristo e ter o mesmo destino. Diz a palavra de Deus que ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 24 ao 26. Que possamos nos esforçar para desenvolver o fruto do Espírito e não da discórdia. A palavra de Deus nos diz: os que creem em Deus se empenham na prática de boas obras. Que Deus te abençoe. Santo Espírito, vem, sustente a terra.